Olá, tudo bem? Nosso Mentes em Pauta de hoje continua respondendo as perguntas dos nossos seguidores. Tudo bom, Bia? Tudo ótimo, vamos lá. Gostaria de saber o porquê de existir diferentes graus de psicopatia. O que faz certos psicopatas serem serial killers e outros apenas manipuladores? Vamos lá. Na realidade, ótima pergunta. Na realidade, a psicopatia ela é caracterizada pela questão da falta de empatia, da ausência de culpa e de ausência de remorso. Então, essas pessoas, elas têm uma frieza em relação ao outro. E essa frieza tem gradações. Por isso você tem o psicopata leve, moderado, grave. Grave não necessariamente é o serial killer. O serial killer é o mais grave de todos os graves, digamos assim. Por que isso acontece? Porque o sistema límbico, quer dizer, o sistema afetivo dessas pessoas, ele tem um grau de desconexão. Quanto maior esse grau de desconexão, maior é a frieza. Então, isso passa a ser, por exemplo, um leve. Vamos botar aí um estelionatário, leve, tá? Que dá golpe de loteria na rua com as pessoas, conta uma história triste para pegar um dinheiro. Ok. Ele não tem ainda aquela questão assim, não, vou matar, vou dar um golpe, vou esconder o cadáver. Não, ele quer dar um golpezinho ali e se divertir. Porque assim, todo psicopata ele quer diversão, poder ou status. O leve, ele só quer uma diversão. Ele quer depois ter o status de chegar no botequim e falar que deu um golpe na velhinha, deu um golpe numa idiota, que ele é super esperto. Ele se divertiu, fez isso, e para ele isso é poder. Então, na realidade, essa é a pretensão dele. Quando vai para o moderado ele quer bem mais que isso. O moderado, ele quer o poder, ele quer fazer alguma coisa grandiosa, mas ele não quer sujar a mão. Então, ele não quer matar, ele não quer fazer o lado sujo, ele quer fazer a articulação. Eu digo que tem muitos políticos que são moderados. Por quê? Porque certamente na hora que ele for mandar matar um inimigo ou fazer alguma coisa desse tipo, ele vai estar numa festa com cobertura da imprensa para poder dizer que ele não tem nada a ver com aquilo. Ele é só o mandante. Ele é só o mandante. Ele cria o crime, ele cria as coisas. Ele é o articulador, mas ele não suja a mão. executa. Exatamente. Já o grave é aquele que, para obter diversão, poder e status, ele precisa de uma coisa muito grandiosa. Né? Ele não basta matar, ele quer subjugar, ele quer fazer, ele quer esquartejar, ele quer uma coisa que o poder está a fazer o outro sofrer, está o outro a implorar pela vida, né? Ele quer ter o poder de determinar. Ele tem o prazer de ver o sofrimento do outro ali na frente dele, naquela hora. Sim, e além de ter o poder, ele quer ter o poder de determinar a hora que aquela pessoa vai morrer. Então, é a hora que os grandes psicopatas, nesse sentido, mais graves, e principalmente os serial killers, que eles definem que eles têm o poder igual a Deus. Porque ele determina o momento exato que aquela pessoa vai morrer. Mas antes disso, tem toda uma crueldade na qual ele tem super prazer ali, que não tem nada a ver com prazer sexual. É o prazer da subjugação do outro, do sofrimento do outro, de ter a vida do outro na mão. Isso é uma coisa, não tenha dúvida que isso tem um grau biológico. E pode ele ir se desenvolvendo, ele saindo do leve, aí vai construindo, vai ficando mediano e depois vai para o grave, ou cada um tem esse perfil específico e fica só nesse perfil? Nenhuma classificação não é tão standard assim, né, no sentido. É claro que a gente vê que tem, por exemplo, tem estelionatários, tem leves que eventualmente podem usar violência. Mas ele não vai com aquela pretensão. Mas se acontece um acidente ali no meio do caminho, que alguém vê a cara, ou alguém reconhece, ele pode vir a fazer um fato. Então, em geral, o leve pode ir para o moderado, dependendo das circunstâncias. O moderado pode ir para o grave também, dependendo das circunstâncias. Mas você não tem, por exemplo, o grave passar para moderado. Entendeu? Entendi. Ou o moderado passar para leve. Se redimir, né? Exatamente. Se eu grave, vou ficar pouquinho. Não há essa... Seria uma involução, né? Assim, não há essa melhora. A gente vê que não há essa melhora. Mesmo com a idade, porque assim, todos os transtornos de personalidade, com a idade, tendem
não é a melhorar, eles tendem a diminuir o poder de fazer maldade. Então, o que acontece? Um serial killer com a idade, ele perde, digamos assim, a potência de executar as suas maldades. Como nós também perdemos potência física, como nós já não fazemos aquela corrida de 10 quilômetros, já faz de 2. Então, assim, é o natural do próprio envelhecimento. Você perde pungência, você perde essa força. Agora, tem uma coisa também que é importante a gente destacar, que é o aspecto cultural e social. A gente sabe que existe, por exemplo, psicopatia no mundo inteiro, independente de qualquer coisa. Só que tem que a forma como se lida culturalmente, socialmente e até em termos jurídicos com essa perversidade faz com que você tenha níveis reduzidos. Não porque tenha menos psicopata, mas porque o psicopata, como a gente sabe, ele sabe o que faz com quem faz na hora que faz. Então ele sabe que terá consequências. Então ele se torna muito mais cuidadoso e ele só faz quando tem total certeza de que não vai ser pego. Então, por exemplo, na Índia teve há uns anos atrás, acho que mais ou menos uns 8 anos atrás, um chofer de táxi que estuprava e matava turistas. E aí, por fim, e ninguém pegava, por fim foi pego, porque aí as câmeras começaram a monitorar mais câmeras nas ruas, foi pego que ele assassinou uma turista, acho que sueca ou suíça, não me lembro bem. E aí foi pego, pena de morte. Então, nunca mais teve caso, né, de estupro e morte de turistas, pelo menos em transportes, né, transportes de táxi, hoje seria o Uber, seja lá o que for, o Cabify. Então, a forma como uma sociedade tolera as maldades da psicopatia faz com que eles possam, de fato, florescer. Isso é muito importante. Bia, você é uma grande pesquisadora, a gente sabe que tem o livro, né, assim, o Mentes Perigosas é uma referência, e toda vez que vem esse tema, a gente fica emburrado de querer fazer 1000 perguntas a você. Então, assim, existe uma possibilidade desse psicopata que é leve, né, e a gente consegue perceber e controlar, tem como a gente manter ele tipo num controle para que isso não possa se desenvolver mais, assim, porque às vezes tem pequenos delitos que não chega a ser uma coisa que leve ele a uma cadeia, mas você percebe que se der continuidade, essa linha, essa pólvora vai explodir lá na frente. Você tem como ter algum controle? Você já viveu essa experiência? Você está falando pequenos delitos, mas assim, o problema do psicopata não é se ele faz delito ou não. Existem psicopatas que nunca vão cometer um crime, mas vão destruir a vida das pessoas. Porque o que está se referindo é se ele é perverso ou não. E existem perversidades absurdas, principalmente no convívio, que nunca vai chegar numa delegacia, que nunca vai chegar a ser registrado como um crime. Né? Essa semana, a gente teve aqui no Rio Grande do Sul uma mãe que matou o filho. No meio da pandemia, a gente acaba, né, em maio de 2020, né, a gente está aí só pensando em corona. Uma mãe matou um filho, tá? Um filho de 7 anos, se eu não me engano, enterrou esse filho e passou o tempo todo indo na imprensa local querendo que dessem paradeiro do filho dela, que ela tinha feito isso. Então a polícia foi investigando e chegou a ela. Então, assim, que nível de perversidade é esse? Sabe? Essa já é bem grave, né? Essa é grave, gravíssima. Não tem o que conversar. Então, o que você está dizendo, tem como tratar? A gente hoje não consegue tratar. Pode ser que daqui a uns anos se consiga. Por exemplo, foram feitas pesquisas de você botar antidepressivos nas caixas de água que forneciam água para presos psicopatas graves, e eles já ficaram mais para falar as barbaridades que eles pensavam. Para poder pensar nas Exatamente. crueldades. Então, assim, não é isso. Eu acho que essa conexão, se a gente um dia descobrir se isso tem como reconectar, faremos. Mas o mais importante é que eles não têm jeito. Até hoje, dependendo da gravidade,
é isolamento. Você já e tem disse uma também coisa que muito... o presídio deles deveria ser separado, Com certeza, né? principalmente porque assim, qualquer pessoa que não é psicopata, entra no sistema penitenciário, fica arrasado, emagrece, perde peso, porque tem um nível de sensibilidade, de consciência. Eu acho que é um nívelzinho de consciência, não é muito elevado, mas é um nível de consciência. Tipo assim, o que eu fui fazer? Tô aqui. Quer dizer, tem um lamento. O psicopata, ele floresce no sistema penitenciário. Ele não perde peso, ele fica bonitão, sabe? Ele vai fazer a ginástica dele, ele rapidamente se articula para ver para conseguir os benefícios, quem ele tem que seduzir, quem ele tem que manipular. Então, assim, infelizmente a gente não tem isso hoje. Hoje ainda é o isolamento. A gente ainda tem muito que aprender, muito que ter cuidado. Por enquanto, o conhecimento e o cuidado é o melhor remédio. Obrigado, Bia. Nada, querido.